Oi, pessoal! Eu sou a professora Rafaele Pimentel e na aula de hoje vamos conversar sobre uma classe gramatical chamada preposição. A preposição é a classe gramatical que liga palavras entre si e estabelece entre elas uma relação de algum tipo, como relação de tempo, de causa, finalidade, lugar ou modo. São palavras usadas para marcar as relações gramaticais que substantivos, adjetivos, verbos e advérbios desempenham no discurso. Em outras palavras, as preposições são unidades linguísticas dependentes de outras, ou seja, elas não aparecem sozinhas no discurso e servem justamente para estabelecer a ligação entre dois termos. Vejamos alguns exemplos. João gosta de ler. Neste exemplo, temos a preposição de unindo o verbo gostar ao termo complementar ler, gerando a relação entre essas unidades linguísticas. Quanto à classificação, as preposições estão classificadas em essenciais ou acidentais. As preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposições. Por exemplo, ante, após, até, com, contra, são exemplos de preposições essenciais. Temos também as preposições acidentais, que são aquelas palavras de outras classes gramaticais que em certas frases podem funcionar como preposição. Por exemplo, o afora, o como, conforme, consoante, durante, são exemplos de preposições acidentais. Os tipos de preposição. De acordo com o sentido que as preposições apresentam, em contextos diferentes, podemos identificar alguns tipos de preposição. Os mais comuns são lugar, o modo, o tempo, a distância, a causa, o instrumento, a finalidade. Temos a preposição de lugar. Por exemplo, voltei de Salvador ontem. Temos a preposição de, exercendo essa função de preposição de lugar. Estou em casa, temos o em como uma preposição que indica um lugar. Estávamos em pé havia horas. Neste caso, o em, ele está indicando a ideia de modo. A floresta estava em chamas. Novamente, a palavra em, a preposição em, indicando o modo. Devo chegar após meio-dia. Isso aconteceu por muitos meses. Temos as preposições após e por, indicando tempo. A 5 quilômetros passa uma estrada. Correu até onde conseguiu. Temos aí a preposição a e a preposição até, indicando a distância. Deu um grito de espanto. Morre de desgosto. Temos a preposição de, nessas duas frases, indicando a ideia de causa. Para colorir, você pode usar canetas esferográficas. Sair rápido para encontrá-lo. Temos aí a preposição para, dando essa ideia de finalidade. Algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. É o que chamamos de contração ou combinação. A combinação ocorre quando não houver perdas de fonemas ou de elementos fonéticos. Por exemplo, na combinação da preposição ao, temos a preposição a junta ao artigo o, que formou essa preposição. Temos também aos, que é a junção, a combinação da preposição a com o artigo os. Nesse caso, eles se juntaram sem perder nenhum elemento fonético, portanto, são combinações. Quanto à contração, ocorre quando houver uma perda fonética. Por exemplo, a preposição na. Neste caso, temos a junção da preposição em mais a, que formou esta preposição. No caso da junção do de com o o, temos a formação da preposição do, dentre outras tantas que temos em língua portuguesa. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras com valor de preposição, sempre terminando por uma preposição, como por exemplo, abaixo de, a fim de, até a, depois de, ao invés de. São exemplos de locuções prepositivas.
Agora vamos aos nossos exercícios, praticar o que aprendemos nesta aula. Na primeira questão, vamos apontar a oração que não apresenta uma preposição de modo. Na letra A, os estudantes estavam em fila. Letra B, o representante de sala foi eleito por votação. Letra C, estava estudando com muita atenção. E letra D, cortou a carne com uma faca afiada. Neste caso, a letra D é a opção que não apresenta uma preposição de modo, pois apresentou com, sendo uma preposição de instrumento. Segunda questão, a alternativa abaixo que não corresponde à explicação entre parênteses é: letra A próxima parada fica a 5 km daqui. Diz que, na questão, diz que é uma preposição de instrumento. Na letra B, escrevemos o texto em inglês, uma preposição de modo. Na letra C, estou doente desde domingo. Temos o desde como uma preposição de tempo. E na letra D, Ana Paula se arrumou para o encontro. O para sendo uma preposição de finalidade. Nesta questão, a letra A é a opção que estamos procurando, pois a preposição a, ela não indica instrumento, ela indica distância. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!